Resolvendo agora a questão 10. Um dos grandes desafios do constitucionalismo contemporâneo é promover a transformação social sem abrir mão da segurança jurídica. Nesse contexto, a Constituição Federal, ao mesmo tempo em que incentiva a justiça social e a distribuição de renda, protege o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Acerca desse assunto, assinale a opção correta, conforme o entendimento do STF e a legislação pertinente. Vamos lá, letra A. Normas que tratem de regime monetário, quando forem inseridas em contratos particulares, não serão atingidas por leis posteriores que disponham de maneira diversa. Repetindo, normas que tratem de regime monetário, quando forem inseridas em contratos particulares, não serão atingidas por leis posteriores que disponham de maneira diversa. Errado. Servidor concursado aprovado em estágio probatório passa a ter direito adquirido ao regime jurídico remuneratório, vigente no dia em que tiver completado os requisitos de sua aprovação. Errado. Uma lei nova possui eficácia retroativa mínima, quando altera os efeitos jurídicos de um ato jurídico ocorrido no passado. Uma lei nova possui eficácia retroativa mínima quando altera os efeitos jurídicos de um ato jurídico ocorrido no passado. Me parece errado também. Embora produza efeitos contra todos e tenha eficácia vinculante, a declaração de inconstitucionalidade em ação direta não desconstitui automaticamente as sentenças de ações individuais transitadas em julgado em sentido contrário. Correto. Então vamos aqui para o gabarito. Estamos na questão 10. Marcamos a letra D de dado. E acertamos. É isso mesmo. Então vamos verificar. Primeiro a gente marca, né? Embora produza efeitos contra todos e tenha eficácia vinculante, a declaração de inconstitucionalidade em ação direta não desconstitui automaticamente as sentenças das ações individuais transitadas em julgado em sentido contrário. Perfeito. Então vamos lá. Letra A. Vamos aqui. Letra A. Tá errada, né? Errada com base no RE 11 49 82. RS. Diz assim: segundo o STF, já se firmou a jurisprudência dessa corte no sentido de que as normas que alterem o padrão monetário e estabelecem os critérios para a conversão dos valores em face dessa alteração se aplicam de imediato, alcançando os contratos em curso de execução, uma vez que elas tratam de regime legal de moeda, não se lhes aplicando por incabíveis as limitações do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, a que se refere o artigo 3º ao parágrafo 3º do artigo 153 da Constituição. 153 da Emenda Constitucional 1 de 69. Recurso extraordinário não conhecido. Então, vamos marcar aqui o que está errado, né? Quando forem inseridas em contratos particulares, serão atingidas. Então, aqui o erro é não. O restante está correto, né? Normas que tratem de regime monetário, quando forem inseridas em contratos particulares, serão atingidas por leis posteriores que disponham de maneira diversa. É isso. Então, letra B. Letra B. Vamos lá. Letra B também está incorreta. Está incorreta com base no AI. Não. Com base no RE. AGR 158 649. Que diz assim: não há direito adquirido do servidor público estatutário a
inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário. Então vamos lá. O que está errado aqui na letra B? Ter direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Errado. Não há, né? Não há direito adquirido ao regime jurídico remuneratório. Então, marcamos aí já a letra B. Vamos lá, letra C. Letra C também está incorreta, com base no AI 244.578 RS. Diz assim: impossibilidade de incidência de lei nova destinada a reger os efeitos futuros de contratos anteriormente celebrados. Hipótese de retroatividade mínima vedada pela Constituição da República. No sistema constitucional brasileiro, a eficácia e retroatividade das leis: A, que é sempre excepcional; B, que jamais se presume; C, que deve necessariamente emanar de disposição legal expressa. Não pode gerar lesão ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Então, vamos verificar aqui. Letra C. Letra C. Aí nós temos 3 tipos de retroatividade, né? A máxima, também chamada de restitutória, que é aquela que a lei nova ataca fatos pretéritos, ou seja, fatos já consumados. Vamos colocar aqui. Retroatividade. Aí nós temos a máxima, retroatividade máxima, que é aquela que ataca fatos já consumados. Fatos já consumados. Fatos já consumados. Aí nós temos a retroatividade média. Retroatividade média é aquela que a lei nova atinge efeitos pendentes de atos jurídicos verificados antes da norma, como, por exemplo, um contrato em que uma prestação esteja vencida, mas ainda não foi paga. Então, atinge efeitos pendentes de atos jurídicos anteriores à norma. Anteriores à norma. Anteriores à norma. Anteriores à nova lei. Pronto, assim fica melhor. Anteriores à nova lei. E, por último, a retroatividade mínima. Retroatividade mínima. Também chamada de temperada. Temperada ou mitigada. Na qual a lei nova alcança e atinge os efeitos futuros.
efeitos futuros. Atinge efeitos futuros de situações passadas consolidadas sob a lei sobre a vigência da lei anterior. Aqui. De atos jurídicos anteriores à nova lei. Perfeito. Então vamos aqui só dar o panorama da letra C. Então, no caso da retroatividade, nós temos máxima, média e mínima, sendo que a mínima, também conhecida como temperada, mitigada. Aqui. Então temos a máxima, ela atinge inclusive os fatos já consumados. A média, ela atinge aos efeitos pendentes, ou seja, de atos jurídicos acontecidos antes da lei. E, no caso da mínima, ela atinge só efeitos futuros, de atos jurídicos também anteriores à lei. Então vamos aqui, voltando lá para a questão. Uma lei nova possui eficácia retroativa mínima quando altera os efeitos jurídicos de um ato jurídico ocorrido no passado. Aí ela tem que colocar que são os efeitos futuros, né? Então aqui o erro é esse. Teria que ser... Os efeitos... Isso aqui tinha que ser os futuros. Então aqui, ó. Efeitos jurídicos de um ato jurídico ocorrido no passado. Exato. Porque só acontece com só efeitos futuros aqui, ó. Então por isso que está errado. Vamos lá para a letra D. Letra D. Vamos lá, letra D. Também é uma decisão do STF. Que diz assim. Decisão do STF. Essa está correta, né? O STF declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma não produz automática reforma ou rescisão de decisões anteriores transitadas em julgado. Para o STF, seria indispensável o ajuizamento de ação rescisória. Isso aí está correto, né? Com base no RE. Opa. RE 730 462. Então, temos como resposta certa na questão 10 a letra D. Né? Só marcar aqui. Letra D. Vejamos aí mais uma questão, então.